Oiê, unicórnios, como vocês estão? Hoje a gente vai aprender a desenhar rostos. E eu sou um grande fã de desenhar retratos, então, assim, aprender a desenhar rostos em diversos ângulos me ajudou muito a melhorar o meu resultado de retratos e desenhos no geral. Então, hoje eu vou ensinar para vocês umas técnicas que eu aprendi e que eu uso todo dia para desenhar meus retratos e personagens, e acho que ajuda muito pra gente ter uma forma de começar, uma base por onde começar. Como vocês podem ver, o rosto é basicamente olhos, nariz, boca e sobrancelha. Esse é um dos itens mais principais assim do rosto, que você tem que ter uma noção da onde colocar e proporção, né, de como é um rosto. Então, eu vou usar algumas bases para mostrar para vocês como eu desenho rostos e mostrar como eu uso isso em diferentes ângulos. Você não precisa ser um super desenhista para saber usar essas bases, mas eu acho que é legal você ter uma noção básica, assim, de como que usa o desenho, enfim, já deve ter desenhado algumas vezes. Acho legal se vocês tentarem fazer esse meio que tutorial junto, porque aí você consegue aproveitar. Vai pausando mesmo o vídeo, caso você tenha dúvida e ache que tá indo rápido demais, tá? Eu acho que cada um tem seu tempo. E aproveitem muito o tutorial. Então, vamos começar. Eu sei que o papel branco é assustador, então vamos começar fazendo um círculo. É isso mesmo. Tentem fazer um círculo, não precisa ser perfeito, mas esse círculo ele vai se transformar numa base pra gente colocar nossas linhas guias e transformar isso numa cabeça. Então, eu sempre uso uma linha que é tipo meio que dividir na metade do rosto, para você meio que direcionar onde vai ser o olhar da pessoa, onde vai estar tudo localizado do rosto da pessoa. E o olhar acaba sendo um grande divisor de águas, né? Pra gente saber aonde esse rosto, que ângulo ele tá, que direção ele tá olhando. Então eu gosto muito de fazer meio que essa cruz, sabe? Direcionando o olhar e aonde vai estar alinhado o nariz, a boca, todos os elementos do rosto. E aí eu divido na lateral, por exemplo, da cabeça. Eu também divido ela na metade, um pouco mais da metade às vezes, mas você pode colocar na metade também. É onde vai ficar a orelha. Ela fica atrás do maxilar, que termina geralmente na metade desse crânio, né? Dessa esfera que a gente desenhou. E para desenhar em outros ângulos, eu geralmente uso a mesma base e mudo o ângulo basicamente das linhas ali, base, né, que vão me direcionar onde vai ser o olhar, se ele tá olhando para cima, se ele tá olhando para baixo, e aí meio que essa cruz ajuda bastante. Essa técnica foi uma das primeiras que eu aprendi para desenhar rostos, que foi a técnica de uma cruz. Desenhar ali a linha horizontal vai ser mais ou menos onde vai ser os olhos, e a linha vertical, que vai estar dividindo o rosto no meio, é onde a gente consegue direcionar o olhar, direcionar onde vai estar os objetos, mais ou menos. Também tem a técnica do triângulo, que eu consigo colocar a boca, olhos e nariz dentro desse triângulo. E ele me ajuda muito a entender muito a proporção do rosto, como vai funcionar. Então, mais ou menos eu coloco ali os olhos no começo do triângulo, né, na parte maior dele, e ele vai funilando pro nariz e boca. Isso também pode ser muito útil para vocês. Tem outra técnica também, que eu não sei nem que forma é essa, mas ela é uma espécie de triângulo, só que aqui ele tem mais quinas, né? Ele tem mais lados. E eu acho ele bem útil para rostos principalmente masculinos e quadrados, porque eles são mais fáceis de entender o movimento. Mas ele funciona da mesma forma que o triângulo. Ele só é uma etapa um pouco mais difícil e complexa, mas eu vou mostrar para vocês como eu uso os dois métodos para distribuir os elementos do rosto. Então, geralmente, como eu disse, no começo do triângulo, a gente está ali colocando os olhos, e isso direciona muito, né, onde vai ser o olhar. Como você pode ver em ambas as bases, tanto o triângulo quanto a outra forma, eu consigo usar ainda as linhas de cruz, porque elas são ótimas para direcionar o olhar e onde vai estar o rosto da pessoa. Você vai estar virado para cima, para baixo, para o lado. Então eu vou usar isso aqui e mostrar mais ou menos como eu faria um rosto angulado para outro lado, sem ser de frente. Porque, vamos combinar, é muito estático, né, desenhar sempre um rosto super de frente. E fica muito fica muito estático e não dinâmico o seu desenho. Então, sempre tente trazer ângulos para os seus desenhos e colocar personagens, fazer esses retratos
com uma pose menos todo pra virado pra frente. Acho que é legal você diversificar isso. Então, eu sempre uso esses elementos como base, como eu disse. Então, ali a gente pode ver o uso do triângulo com a esfera. Eu direcionei, né, o olhar dela, que é um pouco mais na diagonal, o sentido da cabeça. E é legal lembrar que todas as linhas, para os elementos não ficarem tortos, a boca, o nariz e os olhos, eles seguem a mesma direção, eles seguem a mesma linha diagonal, né, no caso. Então, assim, a mesma linha da base do triângulo vai direcionar o seu nariz e sua boca. Então, sempre fique atento a isso. Pratique observar também retratos e fotografias, isso ajuda muito a gente ter mais noção de ângulo e de como desenhar, por exemplo, um perfil. O perfil é muito difícil, eu acho, por exemplo, mas se você usar essas linhas guias fica muito mais fácil. Você pode ver, a gente coloca ali o nariz embaixo dos olhos e a boca embaixo do nariz, e tudo faz meio que sentido, porque você vai encaixando as coisas aos poucos. E essas linhas guias meio que elas ajudam você a saber onde encaixar os elementos no rosto. Então, aqui implementando, eu peguei uma foto de referência de um retrato e eu achei muito legal a iluminação, porque dá pra ver claramente que a iluminação tá de cima e o rosto tá meio virado pro lado. Então ele não tá necessariamente de frente, então dá pra ver vários ângulos do rosto da modelo. E para reproduzir isso, eu vou usar de novo aquela base que a linha da cruz ela vai um pouquinho pro lado. Isso já vai notar que eu tô seguindo ali a referência e vai ficar o rosto não diferente, mas de lado, sabe? Isso ajuda, como eu disse, a você ter uma base ali e você não ter que resolver tudo na etapa de linha, mas nessa parte de rascunho ajuda muito você sempre ter essa base. Depois que eu faço essa base e tenho tudo ali, os elementos organizados como eu quero, eu vou lapidando o desenho, eu vou apagando as linhas de rascunho de baixo, as linhas guias, e vou fazendo os detalhes do rosto da forma como eu acho melhor. Eu sempre apago muito meu desenho, porque eu acho que nem sempre vai sair perfeito de primeira. E tudo bem, sabe? Eu sei que muita gente se frustra muito. Queria que saísse já perfeito. Não, às vezes tem que apagar, tem que refazer. E, às vezes, desapegar e já refazer logo é a melhor opção que você vai ter, sabe? Porque aí você já vai seguir em frente e vai conseguir fazer o seu desenho ficar muito melhor. Não vai ser de primeira, mas vai ser de segunda, terceira, quarta. Mas ele vai ficar muito melhor do que na primeira tentativa, geralmente. Então, as sobrancelhas eu gosto de posicionar um pouco acima dos olhos, né? A gente tem uma noção ali que, usando aquele segundo modelo em azul, que não é exatamente um triângulo, você consegue usar a linha de cima para posicionar as sobrancelhas. E ali na quina onde vai a maçã, vai justamente também um pouco acima os olhos. E aí ele vai descendo ali a lateral do rosto da maçã e vai indo em direção ao queixo. Eu acho que ele é muito bom para desenhar rosto, principalmente em vários ângulos. Mas se você tiver dificuldade com ele, você pode continuar seguindo com o triângulo ou só a linha de cruz. Então eu vou lapidando. Eu gosto muito de marcar algumas sombras nos meus sketches, porque isso ajuda a dar essa tridimensionalidade para o desenho. E tipo, por mais que ele seja 2D, que ele seja um papel, a gente pode brincar com essa visão do observador, que ele pode parecer um desenho com volume tridimensional, mesmo sendo feito numa superfície 2D. Então eu vou lapidando meu desenho e a gente vai melhorando ele conforme a gente vai sentindo que os ângulos estão fazendo uma diferença. Enfim, eu gosto muito de ir refazendo as coisas, porque a primeira vez eu faço mais por demarcação, sabe? Pra saber mais ou menos onde os elementos vão estar. E depois que eu vou realmente... Não, eu vou lapidar isso, vou deixar mais de acordo com o que eu quero. Ou às vezes eu quero ângulos diferentes, um design diferente. Então, você que tá com dificuldade de achar referências, eu vou te mostrar um site muito legal que eu sempre procuro minhas referências, que é o Pinterest. Geralmente eu só procuro ali portraits, geralmente retrato em inglês. É legal pesquisar em inglês sempre, porque sempre traz mais resultados na página. E é legal usar fotografias, que tem boas qualidades de imagem, que a gente consegue ver a iluminação muito bem. Eu recomendo no começo vocês usarem iluminações que sejam mais diretas, assim, mais fortes, né? Que você veja
a sombra com muito mais nitidez do que essa segunda imagem, por exemplo, que a sombra é um pouco mais sutil, ela tem transições muito mais suaves, e porque isso te ajuda a identificar o que é sombra e o que é luz, com mais facilidade, sabe? Se você usar uma referência que nem da primeira foto. Então eu vou usar aqui a segunda referência não para mostrar a luz e sombra, mas mais para mostrar como usar esse guide, essas linhas guias, para fazer um rosto olhando para o outro lado e um pouco inclinado para baixo. Você vê que ele não tá com o rosto tão para cima quanto o da outra modelo, ele tá olhando um pouco mais para baixo. E aí eu uso essas linhas base no rascunho. Eu gosto de usar linhas coloridas para diversificar ali e entender o que é cada coisa, qual que é cada parte do desenho ali, onde vai ficar as coisas. E se você quiser, tente usar um lápis de cor ou uma canetinha colorida para fazer esses rascunhos. Acho que pode deixar muito legal esse entendimento do que é estrutura e o que é um rascunho mais refinado, né? Que é o que eu vou fazendo com a linha preta. Então é isso, gente. Geralmente eu uso o rascunho e a base para dar essa estrutura e demarcar onde cada elemento vai ficar e me ajudar a depois eu colocar os detalhes e refinando o meu desenho e deixando ele com um ar mais de acabado. E como você pode ver, é isso, é um processo de tentativa e erro. Eu vou apagando as linhas depois conforme eu vou sentindo que eu já tenho minha estrutura ali e finalizando o desenho para ficar da forma como eu quero. E é isso, gente. É sempre legal você ir lendo os movimentos que vão fazendo, onde as linhas vão seguindo e quais formas está acontecendo ali no momento que você está desenhando. Porque as formas são algo que vai te ajudar muito a desenhar de forma não só mais estilizada, mas de forma mais... entender as formas do corpo, sabe? Você vai entendendo o que tá acontecendo ali. Que a cabeça, ela é uma esfera, ela é redonda, mas ela tem muito mais atributos. E para complexar isso, a gente começa do básico. Então essas linhas guias são coisas meio básicas, para depois você ir adicionando esses detalhes e ir complexando o desenho. Então sempre comece do simples pro mais complexo. Eu sempre recomendo isso porque a sua cabeça não vai gerar uma imagem que nem uma impressora já com milhões de detalhes. É legal você ir construindo esses detalhes ao longo do seu processo. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Caso vocês tentem e me marquem no Instagram ou em qualquer outra rede social, que eu quero ver o resultado de vocês. Se precisarem de algum tipo de feedback, também estou aberto. É só mandar mensagem nas redes sociais ou comentar aqui. Vou adorar ajudar vocês de alguma forma. E tentem aí fazer pelo menos 2, 3 retratos com essas técnicas, usando cada uma, quem sabe. E me dizem o que acharam. Eu acho que vai ser muito bom para vocês usarem essas regras base. E é isso. Tenham um ótimo dia e bons estudos. Até a próxima.